bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber esse rapaz, Israel Sintra, formado em administração em 2016. Gente, o Israel tem uma história muito linda para contar. 9 anos de Ambev, hoje trabalha com os pais numa distribuidora de medicamentos, casou com uma colega da faculdade, eles se paqueravam e nenhum dos dois sabia, e foram se encontrar depois. Isso é só um teaser para vocês segurarem aí a nossa conversa, que vai ser muito inspiradora. Israel, que prazer, que honra! Professor, o prazer é meu, né? Assim, acho que estar aqui é muito significativo para mim. Sempre admirei muito a senhora, né? A senhora foi minha professora na faculdade, né? Sempre admirei a senhora nos projetos, acompanhando no Instagram, as palestras, etc. Então, estar aqui com a senhora como entrevistadora é uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por abrir sua agenda, que eu sei que também não é fácil, né, Israel? Olha, nós vamos começar assim, você sabe que é uma conversa bastante informal, né? Eu queria que você começasse me falando do seu tempo de faculdade, como foi escolher a administração, e aí depois a gente vai entrar na sua vida profissional. Perfeito. Então vamos lá. Eu sou filho de pai empresário autônomo e a minha mãe ela era executiva, né? Ela foi 23 anos executiva de uma rede de farmácia aqui. Então, desde pequeno, eu sempre ouvia as conversas, participava. Eles iam me buscar no colégio, eu estava aqui no 7 de setembro, aqui do centro, e eu ia o caminho inteiro, não participando, mas ouvindo as discussões. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que fazer. E aquilo me encantava, né? Então, assim, desde muito cedo eu entendi que eu queria seguir a vida corporativa. Só que até então era a vida corporativa como executivo. Então, a escolha do vestibular para mim, ela foi até simples. Assim. Eu recordo que vários amigos meus, né, tiveram dilemas de o que fazer. O pai falava uma coisa, a mãe falava outra coisa e a pessoa queria outra coisa. No meu caso, meu pai sempre me apoiou muito em qualquer das escolhas, minha mãe também, e eu estava muito seguro com a administração. No fim, eu ainda cursei um semestre de Direito na Facete. Foi. Eu comecei fazendo os dois, porque, enfim, meus pais sempre falavam que culminava muito, né? Eram cursos que seriam muito complementares. Verdade. E eu falei, vou tentar. Então, fazia ADM na UFC, fazia Direito na Facete à noite. Foi um primeiro semestre ali, que era de segunda a sexta, era de manhã, de tarde e noite estudando. Mas quando foi no fim, eu entendi que eu não me identificava com Direito. Eu queria mesmo era, cara, seguir carreira empresarial, enfim, trabalhar em multinacional, ser executivo. E mais para frente, a partir de ser executivo, foi plantando uma sementinha para ser empreendedor também. Que bacana. Então foi assim que eu vim parar na FEAC. Comecei na FEAC e eu fui a segunda turma do prédio novo, 2012.1. Cara, foi uma experiência super legal. Eu acho que assim, a faculdade ela é talvez o melhor momento da vida. Porque você ganha uma liberdade, né? Você se depara com um novo, você sai um pouquinho da casinha. Porque quando você está no colégio, é todo mundo na mesma farda, todo mundo frequentando os mesmos lugares, todo mundo querendo as mesmas coisas. Quando você está na faculdade, quando você entra, a pluralidade é muito maior. Né? Então, para mim foi uma experiência ótima, né? Tanto de conhecer pessoas, como de professores, que eu pude, né, me inspirar e estar próximo, como intercâmbio também. Ah, você fez intercâmbio? Para onde você foi? Fiz pela faculdade, passei 6 meses na Universidade de Santiago de Compostela. Que bacana! Cara, foi uma experiência show. Feliz, assim, também de pessoas, de culturas, de língua, né? Eu já falava inglês de um outro intercâmbio que eu tinha feito, aprendi e desenvolvi o espanhol também lá. Foi super legal, assim. Eu acho que no fim do dia a faculdade ela foi muito rica, né, do ponto de vista de aprendizado e de relacionamento, e também, obviamente, agregando o trabalho, porque você precisa trabalhar, né? Então, isso sempre foi a minha cabeça. Eu não trabalhei no primeiro semestre, porque eu fazia 2 faculdades. Quando eu decidi parar de fazer Direito, quando no segundo semestre eu já comecei a trabalhar, e isso foi essencial para a formação, né? A teoria ela é super importante,
mas sem a prática, a teoria não vai para lugar nenhum. É claro. E você já estudava junto com a Andresa? Quando eu entrei, ela já estava na faculdade há 6 meses. Aí eu sempre olhava, ficava ali, rapaz, quem é, como é, o que faz. Ela também devia olhar para você, né? Diz ela que olhava, né? Mas foi bem Mas legal. vocês nunca se perceberam. Não, professor. Nem ela interessada por você, nem você por ela. Exatamente. Pra você ver como são as coisas, né? E aí hoje estamos aqui, e como eu sempre gosto de falar, a gente colou grau, cadeira lado a lado, sem combinar. Então tava eu e a minha mãe, ela e a mãe dela, um do lado do outro aqui na concha acústica, colando grau, e hoje a gente está casado, né? Que coisa linda! Legal. Como é que vocês se encontraram, Israel? Professora, assim, eu sempre acompanhei muito, né? Sempre admirei muito a pessoa, o trabalho, né? Todo o trabalho que ela faz de marca na Serra Grande. Então eu sempre dava um jeito de me fazer presente. Quando eu via alguma coisa, alguma matéria, alguma coisa no Instagram, eu parabenizava. Você estava ali, né? E aí, cara, assim, para encurtar a história, em algum momento ela postou uma ação de Serra Grande com beach tênis. E eu chamei para jogar beach tênis, sem nunca ter jogado beach tênis. Chamei, fui, o beach tênis nunca aconteceu, do beach tênis virou um jantar, e aí a gente foi, conversou, passou a noite inteira, parecia que a gente era melhores amigos, assim, de anos, e estamos aqui. Casamos. Que massa! Você vê como são as coisas. Quanto tempo de namoro? A gente ficou junto, juntando tudo 1 ano antes de casar. E aí casamos agora, tem 3 semanas. Que bacana. Super feliz, assim, nesse novo momento. Amém! Que coisa linda! Olha, tem entrevista da Andresa aqui, viu? Vou botar o link aqui na descrição do vídeo. E foi ela que me falou que estava casada com Israel, que fazia muito tempo que eu não via. Aliás, ela me falou que estava noiva, né? Porque a gente fez a entrevista há uns 2 ou 3 meses e agora já estão casados. Muito bem, parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês, que bom. Israel, agora vamos falar um pouquinho da tua vida profissional, né? Você tem 7 anos de Ambev. Como foi o seu tempo de Ambev e como foi essa transição de carreira que você fez também recentemente? Professora, assim, a Ambev, ela foi um capítulo muito importante na minha vida. Né? Eu costumo dizer que a formação de um profissional ela tem várias esferas, né? Desde a família, desde os primeiros estágios, empregos e etc. Mas no meu caso, o DNA de formação ele é quase que 100% de Ambev. Né? Entrei na Ambev aqui em Fortaleza, como analista de preço. Tive a oportunidade de ser gerente de vendas em Belém, especialista de preço em São Paulo. Tocar uma área de novos negócios, que era o marketplace da Ambev em São Paulo. Então, uma área que tive a oportunidade de tocar desde o início, praticamente fundar a área. Né? Fui gerente comercial, então era uma oportunidade de tocar 2 distribuidoras, né, da Ambev, olhando todo o litoral paulista. Todas as áreas, marketing, vendas, financeiro, logística, gente. Então, cara, era uma estrutura bem robusta. Se você colocar aí pessoas diretas e indiretas, dava mais de 400 pessoas. Meu Deus! Então, e ao longo da jornada, né, acho que a Ambev ela vai sempre apostando. E eu sou muito grato por isso, porque eu costumo dizer que todo mundo tem medo, mas a gente tem que ir com medo e esperar que Deus faça a parte dele. Então, eu tenho muito esse lema. Das 7 promoções que eu tive, nesses 7 anos e meio, sempre dava um frio na barriga. Você sempre se pergunta, cara, e aí? Vai dar certo? Eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? E eu tinha muito claro na minha cabeça, cara, realmente me dá um frio na barriga, mas é o frio na barriga que faz eu me preparar melhor, é o frio na barriga que fazia dizer para todo mundo que, cara, vocês vão ver muitas pessoas mais inteligentes do que eu, mas é difícil vocês verem alguém mais esforçado do que eu, isso aí vocês não vão ver não. Eu fazia a minha parte, e quando eu ia para a igreja eu rezava e pedia e agradecia, dizia, cara, estou fazendo o meu melhor, agora eu vou deixar Deus fazer a parte dele e o que tiver de ser vai ser. Amém. Então assim foi. Né, nesses 7 anos e meio, foram 4 cidades que eu morei. Então, cara, foram experiências muito legais. Né, me formou como profissional, mas também me formou como pessoa. Né, no fim do dia, são quase que 3 países diferentes. Quando você sai de Fortaleza e vai para Belém do Pará, e quando você sai de Belém do Pará e vai morar em São Paulo, são culturas, costumes, né, vícios de linguagem completamente diferentes. Então, a Ambev me deu essa oportunidade e eu sou muito grato. Assim, eu acho que é uma empresa que realmente investe nas pessoas, que realmente dá autonomia
capacita e ela te estica. Você começou como estagiário ou você já começou depois de formado como funcionário? Eu comecei depois de formado. Eu era trainee da Pague Menos aqui, das farmácias Pague Menos. E eu tinha um sonho de trabalhar na Ambev. Porque dentro da administração você estuda muito o modelo Ambev. Afinal de contas é um case de sucesso para o mundo. Né? Os brasileiros que foram lá, fundiram a Brahma com a Antártica, depois compraram a Stella, depois compraram a Bud e viraram a maior cervejaria do mundo. Você fica, cara, que legal, né? É referência de gestão, de liderança, de tudo. Então eu estava como trainee na Pague Menos e recebi uma oportunidade de ir para a Ambev como analista de preço. Né? Quando você pensa hierarquicamente, talvez não, muitas pessoas disseram que eu estava dando alguns passos para trás. Só que eu estava muito firme no meu propósito. Falei, cara, eu estou com 22 anos de idade. Eu sempre quis trabalhar aqui, entender um pouco dessa dinâmica, aprender, me desenvolver. Então eu vou para lá e, mais uma vez, vou dar o meu melhor e vou deixar Deus fazer a parte dele. E essa é a idade de tentar, né, Israel? Isso passou pela minha cabeça. Cara, sou novo, recém-formado, não tenho filho, não sou casado, não tinha grandes obrigações financeiras. Então, cara, no fim do dia, se é para tentar, tem que ser agora. Olhando para trás, nos últimos 8 anos, nem parece que foi uma grande aposta, assim, né? Quando a gente olha para trás, cara, é tão óbvio. Mas na época foi um dilema. Na época foi um dilema. E aí eu entrei como analista de preço. Não fui trainee da Ambev, não fui estagiário e não fui de nenhum programa corporativo. Entrei e lá segui carreira, o que também é um grande exemplo para mim de como a Ambev é uma empresa meritocrática. Porque não importa a porta de entrada. Não tem diferença. O que importa é o que você faz lá dentro. E a meritocracia, ela de fato acontece. Então, essa é um pouco da minha história aí de hoje, 7 anos e meio, 8 anos na companhia. E aí depois vem distribuidora de remédios da sua família. Como foi essa transição? Por que foi? Como ela se deu? Isso é um grande dilema na minha vida. Porque ao longo da jornada, né, quando eu entrei na Ambev, eu comecei a cumprir um sonho que eu tinha de seguir carreira executiva. E aí, ao longo dessa jornada, né, o meu pai, ele foi autônomo a vida inteira, empresário a vida inteira, nunca trabalhou um dia de carteira assinada. Então, sempre me provocava muito. E a sementinha foi sendo plantada. Cara, um dia eu vou empreender. Um dia eu vou alçar coisas diferentes, né, ter um frio na barriga que vai ser de alguma coisa que é minha, impactar as pessoas de uma outra maneira. E quando minha mãe saiu da empresa que ela trabalhava, que ela foi executiva por 23 anos, e resolveu empreender, aquilo foi um start para mim, porque a minha mãe sempre para mim foi um grande espelho. Afinal de contas, eu queria ser executivo porque eu me espelhava na minha mãe. Então, quando ela foi empreender, eu já estava com toda a conversa pré-formada com o meu pai, e ela foi empreender, eu falei, cara, se você tem uma pessoa que está há 23 anos no mercado, extremamente consolidada a nível Brasil, e sai para, teoricamente, arriscar no negócio, como é que eu, com 26, 27 anos, não vou fazer isso, cara? Uma pessoa que tem 2 filhos, etc. E eu aqui não tenho uma criança, não tenho esposa, não tenho os boletos ainda casa, são nem pouco, nada, né, para pagar. Então. E aí a sementinha foi sendo plantada. Eu pedi desligamento da Ambev 4 vezes. Né? Então, foi mesmo? E eles negavam? Sempre Deus fazia a parte dele, e o mundo dava algumas voltas, e culminava de eu não sair, porque eu nunca tive problema com a Ambev. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu pedia desligamento, era com o coração na mão. Porque era um dilema, cara, empreender agora ou tocar a minha carreira. Era uma carreira que era promissora, que tinha muita oportunidade, praticamente todo ano eu estava numa função nova. Então, quando eu olhava para frente, para o horizonte, eu dizia, cara, eu vou abrir mão de um negócio muito diferente, assim. É o que eu sempre sonhei. E eu vou abrir mão para ir tocar uma coisa que pode ser e pode não ser. Então, foi um dilema. Toda a vida que eu pedia desligamento, eu, graças a Deus, né, além de ter 2 pais que me orientavam demais, eu costumo dizer que eu não só tive bons líderes na Ambev, mas eu tive realmente boas pessoas. Né? Eu tive um mentor de carreira que ele me guiou a minha carreira de Ambev praticamente toda, que era um cara que eu confiava e que todas as vezes que eu tinha um dilema, parava, podia conversar sem nenhum filtro,
e eu tinha certeza que ele estava me enxergando como pessoa e não como profissional. Se você quiser dizer o nome dele. Chama Roberto Matos Filho. Então, um cara que eu tenho uma profunda gratidão. Bacana. Então, isso foi acontecendo, pedi a primeira vez, calhou de não sair, pedi a segunda, calhou de não sair, pedi a terceira vez no ano passado, porque aí a gente estava num momento diferente de empresa, e eu recebendo vários inputs dos meus pais, olha, tá na hora, venha, e eu, rapaz, que negócio difícil. E brincadeiras à parte também, eu também estava, minha avó, ela estava num momento já quase partindo, e aquilo mexeu um pouco comigo, falei, cara, eu preciso voltar para Fortaleza, porque eu comecei a refletir, cara, eu tô aqui, tô feliz profissionalmente falando, mas o que é importante para mim, né? Eu preciso nesse momento estar próximo da minha família. E aí quando eu pedi desligamento no ano passado, calhou também de ter uma vaga aqui, que era uma vaga que eu sempre quis, que era uma vaga que eu, na minha carreira, eu fui sendo formado para poder exercer. E aí calhou de vir para Fortaleza, morar aqui, tive esse presente. Né? Eu sempre falo que foi um presente poder terminar a carreira de Ambev morando em Fortaleza. Qual era a vaga que estava aqui? Gerente de planejamento, performance e preço. O que isso significa? Significa que era a função que basicamente desenhava a estratégia de vendas, né, desde desdobramento de meta, a quais marcas vamos investir, o que vamos fazer em cada marca, quais que são as metas de cada das operações, até a precificação de todos os produtos Ambev, né, os alcoólicos, na verdade. Então, quanto que o Matheus vai vender a Skol 350 na gôndola? Teoricamente, era essa pessoa que fazia, eu tinha todo um time para isso. E além dessas duas funções, eu também tinha toda uma célula de inteligência que ficava gerando informação e insights para a Regional Norte. A Regional Norte da Ambev são 7 estados. Você cuidava, então, dos 7 estados? Eu gerenciava os 7 estados. Então, é Piauí, Pará, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e uma parte do Tocantins. Desculpa. Quantas pessoas sob sua liderança? Professora, se eu falar de liderança direta, né, na regional, eram 30 pessoas. Nos mais diversos layers, entre estagiários, coordenadores, analistas, gerentes, especialistas e etc. Uhum. Então tinha todo um time, tanto para falar de inteligência, quanto para falar de insight, quanto para olhar rentabilidade e preço. E aí como foi o momento de, diante de tudo isso, dizer, agora eu vou sair? Então, essa função, ela era uma função que desde que eu entrei, como eu entrei na área de preço, quando você entra em preços e você olha para cima, esse é o modelo, né? É a função que você quer exercer. Eu fui muito grato, né? Eu cheguei aqui muito feliz, muito empolgado, fiquei 1 ano na vaga praticamente. Enfim, conheci as pessoas, conheci a regional, exerci realmente de corpo e alma. Mas eu sou muito movido por propósito. E isso foi o meu grande drive na Ambev a vida inteira. Era o meu propósito. E quando foi esse ano, assim, realmente eu virei uma chavinha entendendo que o meu propósito havia mudado. E eu falei, cara, estou em Fortaleza, já era noivo, com toda a situação da empresa acontecendo, muitas oportunidades pujantes, assim, cara, as coisas acontecendo, eu participava das discussões em casa e ficava, meu Deus, como é que eu vou ajudar? E aí foi ficando mais natural, sabe? Assim, acho que depois de 3 tentativas, né, vamos dizer assim, frustradas de sair, na 4ª eu estava realmente com a cabeça e o coração em paz. Assim, chegou o momento. Chegou o momento. O meu propósito agora, né, acho que missão cumprida aqui na companhia, na Ambev, né, dei o meu melhor, né, os resultados estão aí para mostrar, as pessoas formadas estão aí para mostrar, e eu acho que agora eu preciso contribuir num negócio que é da minha família, um negócio que vai ser meu em algum momento. E aí o propósito, quando muda, o propósito é o que direciona a gente. Né? Então, foi muito tranquilo. Acho que também tive pessoas muito parceiras aqui. Comuniquei ali, final de abril, a saída. Fiquei mais de 2 meses e meio na vaga entre definição de quem viria, passagem diária, etc. E desde a metade de julho, estou trabalhando na Med Mais. Muito feliz. Med Mais? Med Mais Saúde, gente. Que bacana, nós vamos entrar agora aí. Então, você chegou na Med Mais, que é da sua família. Como é esse mercado de medicamentos? Que para a gente é um completo desconhecido. A gente só sabe do balcão da farmácia para casa na hora de tomar o remédio.
Mas eu imagino que seja um mundo de logística, né, desde os laboratórios, passando por vocês. O que você faz na MedMais e como é esse mundo, desse mercado de medicamentos? O mercado de medicamento ele é muito relevante, né? Assim, eu sempre falo que a indústria é quase que a quarta força. É o legislativo, o judiciário, o executivo e a indústria de medicamentos, a farmacêutica. Quando você olha para o mercado, são 3 grandes grupos. Então você tem a indústria, você tem o varejo, né, nas pontas, e você tem um distribuidor no meio de campo, atendendo o pequeno varejo. Que é o papel de vocês. Que é onde a gente se enquadra. A nossa distribuidora ela atende tanto farmácia quanto supermercado. Qual que é a nossa relevância? Geralmente, as indústrias elas têm limitações logísticas de entrega de pequenas quantidades. Então, ela consegue entregar e atender as grandes redes sem problema nenhum. Até porque as grandes redes, 90% têm CDs próprios, fazem logística própria. Então, a indústria entrega e a rede se autoabastece. Quando a gente vai para o canal independente, para as pequenas e médias farmácias, para as farmácias que não são de capital, que estão no interiorzinho, a indústria ela não consegue chegar. Então está aí o papel do distribuidor. O remédio precisa chegar lá, porque senão a farmácia não vende, e se a farmácia não vender, a pessoa que está precisando do medicamento também não toma. Então tem um papel e um impacto social muito relevante. Para a senhora ter ideia, no nosso caso, a gente entrega em 24 horas para qualquer município do Ceará. É mesmo? Então, cara, qualquer pedido faturado hoje, até amanhã, o fim do dia, está entregue em qualquer cidade do Ceará, dentro do estado, né? A logística é de vocês, os caminhões, ou vocês terceirizam? A gente tem própria e tem terceiro. Tudo para o interior eu faço terceiro e aqui para a capital eu faço próprio. Então a gente está nessa mescla justamente pensando no nível de serviço. Porque eu preciso ter parceiros que tenham uma capilaridade legal, falando de todos os 184 municípios do Ceará, para que o medicamento chegue o mais rápido possível. E isso é um desafio. Porque realmente quando você fala de logística, estrada, gente e etc., é bem desafiador. É muito. E o tempo e a forma do transporte, porque tem que chegar em condições perfeitas, tem que chegar no tempo certo, né? Perfeito. Assim. E eu costumo dizer, quando você vai para os pequenos varejinhos farmacêuticos, a farmácia ela quase que não tem estoque próprio. Então, é uma compra sob demanda, em muitos momentos. O cara sabe que vai virar o mês, e que na virada do mês ele tem 3 clientes que tomam um remédio da pressão X, 4 clientes que tomam um anticoncepcional Y, que tomam um remédio para diabetes e etc. Então, o cara faz a compra quase que por semana. E aí ele já compra em 2, 3 dias de antecedência, contando que o produto vai chegar para ele poder vender. Então, é quase uma ciência, professor, assim, de comprar, porque você tem que ter estoque, né? E ao mesmo tempo, é o dilema de todo estoque, a gente vê muito na faculdade, né? Nem pode sobrar, nem pode faltar. Então, é complicado, é complexo, mas, assim, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, a gente está crescendo, as coisas estão indo, graças a Deus. E os seus conhecimentos da Ambev em logística, e venda e mercado devem ajudar muito, né? Na minha experiência lá de São Paulo, a minha última em São Paulo, que eu era gerente comercial, eu tocava 2 distribuidoras. Então, assim, no fim do dia, o core business é o mesmo. É o mesmo. Só mudava o produto. Ao invés de entregar, cerveja, eu estou entregando agora de pirona, né? Por assim dizer. Então, isso sim me formou muito como profissional e me ajuda muito. Sempre tem um frio na barriga quando você assume coisas novas e desafios novos. Mas na minha chegada na MedMais, o meu frio na barriga é de, cara, em quanto tempo será que eu vou conseguir ajudar a resolver, me envolver? Mas eu não tenho aquele frio na barriga que eu acho que quando você vai para o primeiro emprego, né? Que você, cara, eu não vou dar conta disso não. E isso sempre foi muito importante para mim. Eu nem gosto de chamar de autovalidação, mas assim, eu gosto de, não é me sentir 100% preparado, porque a gente nunca está 100% preparado, né? Mas de sentir que eu trilhei uma jornada que de alguma maneira me capacitou para estar aqui. E eu falo muito isso para os meus pais, assim, eu nunca quis ser herdeiro. Esse negócio, não, vai assumir porque é o filho do dono, etc. Eu não tenho nada contra isso. Mas não é a minha política e nem a dos meus pais. Então eles sempre falam muito isso, de cara, nunca quisemos formar herdeiro, a gente quis formar um sucessor. Que é uma pessoa que de alguma maneira foi formada para estar ali, vai ter os seus próprios dilemas, vai ter as suas próprias dificuldades, mas tem uma formação que vai agregar de alguma maneira no negócio. Então é assim que eu me sinto. Eu cheguei olhando tudo.
Então, assim, logo que eu cheguei, eu peguei todos os líderes de área, passei um dia com todo mundo, ó, eu vou passar um dia aqui do teu lado, calado, assim, só quero saber o que é que tu faz, como é que tu faz, para entender das nuances, assim. Né? Porque, no fim do dia, apesar do core business ser o mesmo, as pessoas, elas têm muito impacto. Então, cada um tem uma maneira de fazer, uma forma de pensar, uma maneira de falar. E aí, a primeira coisa que eu penso, quando você chega numa empresa dessa, que está crescendo, que é grande, cada vez com mais gente, você precisa se conectar com as pessoas, conhecer as pessoas. Verdade. Né? Para que a gente consiga trabalhar junto, para que a gente consiga ter confiança um no outro. Lealdade, porque eu acho que sem lealdade, sem confiança, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não consegue trabalhar. Então, eu estou nesse momento, estou há 2 meses e meio, né? Já conheci todo mundo, já fiz carregamento no CD, já fiz entrega, já visitei cliente, eu estou tentando me inteirar de todos os processos e agora eu estou, acho que mais dono, né? Por assim dizer, assim, acho que me apropriei do negócio. Vocês distribuem remédios de marca ou genéricos também? A gente distribui remédios de marca, genéricos, similares, alimentos e alguns itens de perfumaria, higiene e beleza. Então, basicamente, nós temos um mix que atende só farmácia e temos um mix que atende tanto farmácia quanto canal alimentar. Porque eu não posso vender remédio para o canal alimentar. Mas quando é alimento e quando é item de higiene, perfumaria e beleza, eu consigo atender os 2 canais. Que tipo de alimento vocês distribuem? A gente distribui barra de proteína. A gente, por exemplo, é distribuidor exclusivo do Ferrero Rocher para o canal Farma. Então, Nutella, Kinder Joy, Kinder Bueno. Então, isso é um pouco do nosso portfólio. A gente distribui itens de higiene e beleza. A gente distribui itens de mamadeira, Kiko. Então, assim, o portfólio ele é vasto. O portfólio é grande. Ele é bem legal, assim. Eu acho que é importante, porque no fim do dia, como somos uma distribuidora, as marcas, elas precisam impactar. Né? A gente precisa ter marcas que nos diferenciam, até para sair do transacional. Porque quando eu falo de transacional, isso é uma coisa que ficou muito claro para mim logo que eu cheguei. O Ceará ele tem um mercado farma bem desenvolvido. Né? Quando você fala de distribuidor de medicamento, aqui tem mais de 30 no estado do Ceará. E o que eu sinto um pouco é que hoje é 99% transacional. Como existem alguns laboratórios que estão em vários distribuidores, o remédio é o mesmo, a marca do remédio é a mesma. Na maioria das vezes, o diferencial passa a ser preço. E aí, essa é uma discussão que eu acho que agrega pouco valor para o negócio, para a cadeia, gera pouco valor. Então, a gente tem algumas ideias aí em curso para poder fugir desse negócio. Né? Eu acho que hoje é impossível a gente viver sem um mundo digital, é impossível você falar de negócio sem falar de tecnologia, sem falar de inteligência artificial, sem colocar mesmo geração de valor dentro do negócio para profissionalizar as farmácias. Eu acho que isso é muito importante, porque isso é cultural. Né? Os pequenos negócios, eles começam comprando, botando uma margem, vendendo, se pagando, e a roda começa a girar e os pequenos empresários eles vão indo nessa toada. O que eu quero oferecer é profissionalização e gestão. Era isso que eu ia perguntar. Como é o marketing de uma distribuidora de medicamentos? Você não precisa dar seu segredo, seu pulo do gato, né? Que a gente sabe que os concorrentes estão ouvindo. Mas como é? Porque, assim, é uma área que não pode fazer muita divulgação, né? É mais no relacionamento pessoal. Como é que funciona agora que você está se inteirando desse assunto? Professora, na minha cabeça é um trabalho bem silencioso. Porque no fim do dia, o que aparece são as marcas. Né? Então, você vai na farmácia, você vê o remédio X que você quer comprar, você sabe do remédio, mas você não sabe quem vendeu, quem entregou. E as distribuidoras, a maioria delas são multimarcas. Isso, inclusive, é um propósito nosso. Nós temos como missão não ter um número X de fornecedores. Por quê? Porque quando eu falo de ter 100, 150 fornecedores diferentes, eu passo a não exercer o trabalho de distribuição. Eu passo a ser quase um atacado. Então eu não me diferencio, passa a ser preço. A gente tem um número reduzido de fornecedores para que a gente efetivamente consiga agregar valor para o fornecedor, desde treinar o meu vendedor a vender, a expor, a colocar na gôndola, a fazer um trabalho diferente de exposição, de trade, porque assim eu consigo gerar valor para a farmácia.
E esse é o meu marketing. Perfeito. O meu marketing é o dono da farmácia olhar para a Med Mais Saúde e pensar, ver que tem um parceiro, né? Perfeito, ela não me entrega só o medicamento. Cara, ela está me entregando um serviço agregado, um gerenciamento de categoria, uma ação de loja, uma ação de sellout, uma inteligência de mercado, uma informação que eu não tinha ou que eu não teria. Isso é marketing de relacionamento. Isso, professora, para mim é o caminho quando eu falo da distribuição de medicamento. É. E a gente está nessa toada, existem aí grandes passos a serem dados, né? Mas graças a Deus eu acho que o principal, que é o start e o pensamento estratégico de onde queremos chegar, isso hoje, a nossa visão de futuro, ela já é bem clara. Então isso me dá tranquilidade. Não significa que vai ser fácil, não significa que o caminho não vai ser árduo, mas mais uma vez, né, a gente vai fazer a nossa parte. Claro, coragem não falta, Não né? falta. Coragem, disposição, já eu sempre falo isso. Mais inteligente do que eu, a senhora vai ver vários. Agora, mais esforçado, não vai não. Com mais vontade, Não né, vai não, Israel? É isso mesmo, esse relacionamento B2B, quanto mais próximo, mais confiança ele gera, né? Agora, você falou de tecnologia, eu fiquei curiosa. Como é que se dá essa tecnologia no negócio de medicamentos? Como é que vocês avançam? É no relacionamento com o cliente? É no pedido? É na reposição de estoque? Como é que a tecnologia ajuda vocês na distribuição de medicamentos? Quando você olha para o mercado como um todo hoje, você já vê tanto o varejo quanto a indústria tentando se utilizar de ferramentas, seja de pedido eletrônico, seja de e-commerce, seja de WhatsApp. Então, tem um grande exemplo aqui, super legal, inclusive, que é o chatbot da Pagamentos. Cara, super legal. Você consegue comprar online, sem falar com um humano, você compra, recebe em casa, tudo bonitinho, super rápido. Então, você já tem essas duas ferramentas. Quando você vai para a distribuição, eu sinto que o mercado como um todo ainda está um passo atrás. É porque, de fato, é difícil você parar e pensar em qual lugar eu me encaixo aqui dentro dessa geração de valor. A gente tem algumas ideias, né? Eu ainda não vou poder falar todas elas aqui, mas eu acho que a principal é conseguir conectar a farmácia ao shopping. Se eu conseguir conectar o meu varejo ao cliente dele, é uma geração de valor imensurável para o cara. Especialmente se for o cliente que não necessariamente vai na loja, que não necessariamente compra todo mês, que não é ativo, que não é frequente. Na hora que eu faço isso, sendo um serviço prestado pela Med Mais, o dono da farmácia, o dono do varejo, ele vai me ver como um parceiro que fala, poxa, esse cara não só me vende, esse cara traz venda para a minha loja. E eu acho que aí é o diferencial. Porque, assim, sendo bem sincero, me espantou um pouco, eu fazendo rota com os vendedores e visitando farmácia, né? Eu sempre falo, cara, quero ir para a rota, não quero ver coisa boa, quero ver problema, vamos aqui uma rota normal do dia. E assim, professora, você chega numa farmácia para fazer uma venda, tem 7, 8, 9 vendedores de distribuidoras diferentes. Muitos deles vendendo o mesmo produto. Então, quase que vira uma relação ali de leilão para baixo. É, uma canibalização, né, do mercado. Exatamente. Então, é um negócio que me chamou muita atenção. Eu falo, cara, mas... Não vou ficar nessa fila. Não dá para ficar aqui, cara. Assim, isso é um negócio que, óbvio, vai ter o que é o barato, vai ter a commodity, vai ter, é do negócio. Mas, assim, isso não pode ser só isso. Perfeito. A gente precisa se diferenciar de alguma maneira. E aí a gente está trabalhando, né? Acho que ano que vem tem muita novidade boa para vir. A gente já está em contato com vários parceiros, né? Com várias parcerias, inclusive algumas já sacramentadas, para poder oferecer para o nosso cliente esse ganho, né? Esse ganho de ter mais acesso a clientes que não são deles, aumentar a frequência dos clientes e aumentar o ticket médio dos clientes. Perfeito. Olha, esse negócio de relacionamento com o cliente, eu vou falar como cliente compradora, né? De remédio. Eu tenho hipertensão há 20 anos. Há 20 anos eu tomo remédio para hipertensão. Eu nunca, até o dia de hoje, que nós estamos gravando, que dia é hoje? 1 de outubro de 2024, eu nunca recebi uma mensagem vinda de um CRM, de uma farmácia, Cláudia, seu medicamento está acabando. Nunca. Olha que eu comprei em todas, porque você sabe que hoje você vai fazendo aqui nos aplicativos para ver preço, porque o preço é
E muitas vezes não dá tempo, acaba o remédio, eu vou na farmácia que melhor me atende, que eu sei que o medicamento lá tem com certeza. Nunca, Israel. Eu sou um caso. Imagina os milhões de casos que você poderia conquistar. Perfeito. Olha o tamanho da oportunidade. Olha o tamanho da oportunidade. E eu fico a cada mês fazendo esse leilãozinho ali de quem dá menos. No caso, não é de quem dá Perfeito. mais. É o leilão, né? para baixo. Para baixo. Quem me oferece menos. Aí, no final, a gente chega naquele que tem o programa do laboratório, que Compra te com dá a desconto. chance, aí se você comprar 3 caixas, compra com desconto. Mas eu tenho que ir atrás. Eu nunca vi. É porque não se interessa mesmo? É porque esse é um mercado desinteressante para a farmácia? Não, pelo contrário. Eu acho que a farmácia caminha para esse momento, mas você vê as grandes redes hoje já a passos largos, né? Você pega as grandes redes do Brasil, todas elas já têm um programa mais ou menos estruturado de CRM, mas ainda tem oportunidade, né? A senhora, como uma cliente aqui de capital, que tem todas as grandes redes na capital, deveria ser abordada de uma maneira proativa, né? E não ficar a farmácia só na reatividade de receber o cliente. Agora, quando eu olho para frente, que eu penso é na oportunidade das pequenas farmácias. Porque se eu tenho dificuldade com os grandes players do Brasil, imagina o cara que está na farmacinha do interior, que o cara até quer, mas não sabe como fazer, não tem a ferramenta para implementar. O cara é um só tocando algumas lojas, então o cara fica se desdobrando, não é o core business dele, tecnologia. O core business dele é comprar e vender, e atender o cliente. Então é um pouco nesse nicho aí que, quando eu olho para frente, eu vejo muita oportunidade. Eu acho que a MedMais vai ter um espaço legal para poder conquistar aí no coração dos nossos parceiros. Amém. E eu digo que realmente esse é o caminho dos pequenos negócios, porque a gente sabe que há grandes players de farmácia em Fortaleza, colocando ponto de venda físico. Mas se você tem uma farmácia pequena, com uma lojinha ou 2 lojas aqui em Fortaleza, você acha que se ele me oferece o remédio, eu vou querer economizar R$10 para eu ir lá, pegar meu carro, sair, comprar na farmácia? Se diferencie chegando até a mim. Você me lembra que eu estou acabando o meu medicamento? Venha me deixar, eu pago mais caro. Eu digo mas eu estou representando uma multidão de consumidores, né? Sem dúvida. Inclusive, é um dos fatos que são mais interessantes da diferenciação, né? Você começa a agregar valor. Exatamente. Você não só fideliza, gera recorrência, como rentabiliza mais. Exatamente. Quando você chega para um pequeno varejista e mostra esse pacote, e mostra a conta e fala, cara, vamos aqui para a ponta do papel. Quanto é que sobra na linha final hoje e quanto é que sobrava antes sem o advento desse negócio? Não tem como não ver valor. Porque, de fato, é geração de valor. É isso. Então, tem um espaço grande aí pela frente. Né? As ideias estão pujantes aqui. A gente fica raciocinando e escolhendo o que é que vai fazer primeiro, porque também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo não dá. A gente tem que priorizar. E fazer e medir, né, para ver qual ação é mais rentável e boa para o cliente também, né? Não, sem dúvida. Perfeito. Não tem mais um espaço, assim, eu não vejo mais espaço para grandes projetos longos. Eu prefiro operar com projetos pequenos nessa metodologia. Cara, testei, vou rolloutar, não vou rolloutar, vou ajustar, vou fazer para frente de novo. Não deu certo, vou botar para trás. Até porque como a gente é uma empresa nova, né? São 8 anos de empresa, mas quando a gente fala da gestão nova, são 2 anos, eu acho que é uma empresa que é um bebê. Está super bem, graças a Deus. Né? A gente, inclusive, agora está até mudando de endereço para um endereço maior, porque agora as coisas realmente ficaram ainda maiores. Eu preciso ter um CD maior para poder atender tudo, mas a gente é um bebê. Né? Então tem muita coisa para ser testada, aprendida, desenvolvida e retestada, para a gente poder ter um caminho legal aí pela frente. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre faço 2 perguntas aos meus convidados. Como é a teoria na prática? Professora, a teoria na prática, assim, ela é um pouco diferente, né? Assim, eu sempre falo que ter a teoria é muito importante,
Mas se você não praticar, se você não se desenvolver realmente fazendo as coisas, essa teoria ela não vai te servir de muito, não. Até porque a teoria, ela não te ensina a lidar com as pessoas. Ela te ensina o techniquez. Mas no fim do dia, quando você vai para um ambiente corporativo, quando você monta uma empresa, ou até quando você é autônomo, que você tem que lidar com o cliente, no fim do dia todo mundo é gente. Então a teoria sem a prática, ela não te conecta com as pessoas, ela não te faz, né, um profissional completo. Porque no fim do dia, sem as pessoas, não acontece. Não acontece. Então, Nem a tecnologia acontece. Nada acontece, porque eu escutei essa frase recente e me marcou. Que o pessoal fala, não, isso aqui é pessoa física ou pessoa jurídica. Cara, não interessa. Antes de tudo vem a palavra pessoa. Então isso é muito evidente hoje, né, com uma jornada breve, menos de 10 anos de carreira, mas sem dúvida o grande diferencial são as pessoas. Bacana. E a segunda pergunta é, olhando ali para a sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Pode ser mais de um, pode ser dois. Quantos você quiser. Mas quando eu penso no que falar, me vem duas coisas na cabeça, né? Acho que a primeira é comece cedo. Né? E o cedo ele é relativo. Não é com 18, 19, 20 anos. É no momento que você puder, não perca a oportunidade. No momento que você tiver a oportunidade de começar, comece. Né? Porque a união da prática com a teoria ela é extremamente relevante quando a gente fala de um futuro próspero a nível profissional. E o segundo é o seguinte, sempre vai dar o frio na barriga, né? Sempre vai dar aquele medo, mas o diferencial de quem é corajoso não é que você não tem medo, é que você vai com medo. Então vai com medo mesmo, faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele que as coisas vão acontecer. Eu acho que isso é o que me norteou muito e eu não canso de repetir porque foram várias provações e vários momentos de experiências que eu falei aqui agora se provaram verdade para mim. Então é quase que uma filosofia de vida. Que lindo. Eu fico tão encantada de ver como vocês crescem. Que coisa linda, Israel. Um dia desse você estava na universidade, rapaz. Professora, quando meu pai dizia que o tempo voa, eu achava que era brincadeira. Mas voa mesmo. Um dia desse, estava entrando pela porta da FEAC, 3 dias depois eu estava me formando, 3 dias depois eu estava entrando na Ambev e hoje eu estou aqui casado. Olha casado, só. não é lindo? É lindo. E você e a Andressa têm assim um astral maravilhoso que combina demais. Muito obrigado. Eu sempre digo, professora, que eu sou muito bem casado. Eu não sei ela, mas eu sou muito bem casado. E muito feliz. Amém. Obrigada. Eu estou muito, muito honrada, viu, de ter você aqui, professor. Viu? Obrigado demais pela oportunidade. Estamos juntos e eu vou seguir acompanhando e admirando a senhora, viu? Obrigada. E eu vocês também, esse casal tão lindo. Obrigada, de coração, Israel. Tamo junto, professor. Tamo junto. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.